O Twitter, o Agora X, Xadrez 4D, tá brabo. Bom, mas vamos lá. Próxima pauta, porque é o seguinte. O entorno do presidente Lula ficou bastante incomodado com o nome escolhido pela Polícia Federal para uma das fases da operação contra Lulinha e a Roberta Luxinger. A fase que quebrou o sigilo dos dois para apurar o crime de lavagem de dinheiro foi denominada pela PF de Operação Eli, ou Operação L, não sei. Fica aí a questão. É tudo uma questão de ponto de vista. Lula, e pessoas próximas a Lula leram como uma referência indireta a frase faz o L. Eu não achei. Tanto que eu li aqui pra vocês, Operação Eli. Alguns leem Operação L. Não sei, eu acho que é uma questão de ponto de vista, entonação da palavra. Até por isso, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que fez a defesa de Lulinha, afirmou que vai cobrar explicações da Polícia Federal sobre o nome escolhido para a operação. Por falar nisso, os investigadores afirmam que Roberta Luxinger fazia significativas movimentações de dinheiro em espécie e que usou uma parte desses valores para pagar viagens de Lulinha, o que não é o amor, não é mesmo? O que não é o amor? Eu, por exemplo, já namorei o quê? 3 vezes na vida. Nunca paguei passagem pra ninguém, não paguei hotel, não paguei nada. Eu sou mão de vaca mesmo. É isso aí, não pago nada, tô nem aí. Tô na onda do Caio Castro lá. Sei que paga a conta, divide a conta aí. Mas, pelo visto, a Roberta Luxinger e o Lulinha não é assim, não. A PF destaca que, em junho do ano passado, o motorista de Roberta fez 2 coletas em espécie com um terceiro desconhecido, nos valores de 100 mil e 200 mil reais. Mas caramba, eu não sei nem como que isso cabe num negócio, não sei se foi uma maleta, uma caixa, não sei o que, nem sei o tamanho disso em notas. Desse total, 50 mil foram repassados a uma agência de viagens que havia emitido passagens para Lulinha e Roberta. Em agosto do mesmo ano, Roberta afirmou em um diálogo transcrito pela PF que não iria mais poder gastar com passagens, porque já estava gastando 100 mil por mês em uma casa usada por Lulinha. Mas rapaz, isso aqui tá melhor que casa de família. Em outras mensagens captadas pelos investigadores, desta vez de 2024, Lulinha disse a Roberta que ambos estavam se arriscando ao viajarem para a Europa com custos aparentemente incompatíveis com o rendimento que ele alegava ter. Eu não sou tão bom em imitação quanto o Pavinato, mas eu tentarei. Lulinha falando. Ô, Roberta, a gente tá se arriscando. Não precisa. É só esperar uns poucos meses e podemos fazer isso sem medo de nada. Parece uma bicha louca, né? Fecha aspas. Naquela altura, os dois tentavam colocar de pé um projeto milionário de compra de insumos à base de canabidiol pelo governo federal. Tema de interesse direto do careca do INSS. Será que o careca também gostava de dar um tapa na pantera? Não sabemos. Fica a questão. Bom, mas Eduardo, parece que nós temos aí mais um capítulo dessa novela. Toda hora tem notícias envolvendo o Lulinha e a Roberta Luxinger e me parece que fica muito difícil. O Lula já deu declarações dizendo, né? Não, mas se o meu filho aliás, ele disse que conversou com o filho, né? Eu falei no olho dele, olha, se tiver alguma coisa errada, você vai se ver comigo. Agora, recentemente, ele deu outra declaração, dizendo que tem que investigar mesmo, etc. Mas a verdade é que a batata tá assando, né? Sim. A coisa tá feia. Sim, olha, inclusive, deixa eu comentar aqui, fazer uma correção. O imposto é imposto de produto industrializado, não imposto de produto interno nem de importação, o que foi zerado pelo Duriga no meu comentário anterior. Mas voltando a essa pauta de agora, tá cada vez, não tem como você desvencilhar o Lulinha da operação da Roberta Luxinger. Era o Lulinha que dava lastro.
Né? Já teve até um outro diálogo revelado pela imprensa em que ela estava com dificuldade de ter acesso ao ministério. Quando ficou sabendo que ela é o Fábio, igual ela declarou na conversa, aí as portas se abriram. Obviamente estou falando aqui no sentido de facilitação de negócio. Então os negócios... Mas o que foi esse entrevírgula? Portas se abriram. Vai, continua. Continuando, então as coisas se facilitaram, vamos dizer, fluíram, as coisas começaram a dar certo na negociação, evidentemente ali que está sendo apontado como no crime de tráfico de influência. Né? Então, esta é a situação. O tráfico de influência, para você entender, é quando alguém do privado vende uma facilidade por ter conhecimento a alguém do público que, obviamente, proporcionaria essa facilidade. Essa é a situação. E não tem como você desvencilhar o filho do atual presidente da República dessa situação. As investigações avançam dessa forma, vamos dizer, com caracterização objetiva e de forma irrefutável. Não tem como você tirar o Lulinha dessa situação. Tanto com Roberta Luxinger, né, teve aquela relação com o assessor o vice-representante do governo no Senado, e aí depois nós tivemos também a atuação da Roberta Luxinger envolvido com o Careca do INSS, e além do Marcola, que era o chefe de gabinete da presidente da República. São esses personagens. Então não tem como. Agora, para concluir meu raciocínio, da operação policial, né, eu fui tentar ver, porque eu falei, não é possível que a Polícia Federal escolher esse nome e faz o L, né? Não é possível. Eu vi que era um sacerdote, né, que até mencionado na Bíblia, e em que os filhos desse sacerdote roubavam os presentes que os fiéis levavam para ele. Então, por isso que foi escolhido o nome dessa operação. Que, de certa forma, tem a sua curiosidade, né, Holly? Pois é. Mas então, agora, eu também não sabia dessa origem. Então, acho que realmente a minha pronúncia é a mais correta. Ele, tá vendo? É o pessoal do Lula que vê tudo torto. É eles que leram L. É ele? Ué, ora, pois. O Wellington, diz uma coisa. Nós tentamos, né? Aliás, nós vimos o governo tentando se desvencilhar. Esses próprios discursos do Lula, tentando dizer, olha, é o Lulinha lá com o problema dele, com a Roberta e tal. Inicialmente, até quando começou a surgir o nome do Marcola, o Lula teria dito nos bastidores, né, essa foi a notícia, que quem nunca pediu dinheiro emprestado para alguém, para um amigo e tal. A sua visão, claro, né, a resposta eu já sei, mas eu quero fazer essa pergunta. Existe, para a gente exercitar aqui a nossa capacidade de defesa, né, de raciocínio, existe alguma forma do Lula, na campanha eleitoral, se desvencilhar disso? Você consegue enxergar alguma saída para ele? É difícil, é uma posição muito complexa, porque a gente está falando de uma relação familiar, que já aproxima o indivíduo por si só, do presidente da República, e de uma relação envolvendo a estrutura do Estado, envolvendo servidores ali ao redor do Lula. Fora o vínculo do Careca do INSS, que está implicado na CPMI do INSS. Então, fica difícil para o Lula se defender e evitar ruídos, evitar repercussão na sua campanha para a presidência da República. Mais um escândalo no currículo vasto do Lula. Então, por exemplo, agora não tem como ele falar que não, eu não conheço, né? É o meu filho, então não tem como ele dizer, não, é um amigo meu, né? Vai dizer o que agora? Vai dizer que o Lula é filho do Bolsonaro, agora, ele é filho do Bolsonaro. Né? Como foi, trocaram na maternidade. Você entendeu? Fica difícil, tem um vínculo aí, né, genético com o delito, né? Com pelo menos a aparência de delito, que para mim tá muito bem clara. Eu penso que essa retórica do Lula, não, tem que deixar investigar, se estão investigando é porque eu estou permitindo e coisas do tipo, é uma tentativa muito vã, né, de tentar afastar o problema. Eu penso que a melhor coisa para o Lula seria o filho dele ser preso, porque ou pelo menos ter uma ordem de prisão, pra dizer, lá, cachorro, safado e tal. O Lula teria que avacalhar com o próprio filho, se ele quisesse, né, se desvencilhar disso e mostrar para o público que, olha, não tem nada a ver com isso, infelizmente, né? Fica difícil, porque o histórico do Lula também não ajuda, então o tal pai, tal filho. Então, por mais que a gente tente defender, olha, fica complicado, né? Ele tá
tá na gênese do Lulinha, né, a motivação delitiva, né, a predisposição delitiva. É quase lombrosiano. O negócio... Não sou um adepto de Lombroso, mas quando a gente olha esse tipo de coisa, você fala, tem uma questão genética aí. É uma família delituosa. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu acho nisso tudo, é que o discurso do Lula, ele sempre foi voltado para essa coisa do mais pobre. Porque o mais pobre tá desde 2002 falando que vai acabar com a fome. Não, o meu sonho é que ao final do meu governo só tenho prato para comer, mesma coisa, desde 2002 e tal. É assustador que o povo ainda caia nesse papo. Mas o que a gente vê no comportamento do entorno do Lula é, na verdade, um apreço muito grande pelo dinheiro, né? Por tudo aquilo de melhor que o capitalismo, que o dinheiro possa oferecer. E nem estou falando necessariamente de corrupção. Vejam vocês, a própria Janja, os custos, né, de viagens com a primeira-dama, as fotos dela em Paris, andando por lojas chiques, né, se exibindo e tal. Me parece também que esse desejo desenfreado pelo dinheiro é que faz com que eles percam até mesmo a percepção do quão absurdo são esses casos de corrupção, né, Eduardo? Sim, olha, é descolado da realidade, Exato, né? É descolado exatamente. da realidade. Então, ou você tem aquela culpa de ser rico, isso até é uma estratégia bem marxista, exatamente para trazer o pequeno burguês como um aliado, então você acaba, né, colocando na cabeça daquele que tem posses que ele tem culpa nisso, então ele se sente culpado por ser herdeiro, ele tem culpa por prosperar, ao mesmo tempo que a gente tem esta forma de, né, vamos dizer, do amor ao luxo. Ela trocou os móveis do palácio, 500 mil reais, deu resultado nisso. Não conheço ninguém, obviamente, a não sei que seja da classe AA, né, que gaste 500 mil reais na troca dos imóveis da casa, e nós, obviamente, nós estamos falando de um palácio. Então ela, numa outra oportunidade, também comentou que ela conquistou. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Tá? Eu não sei, ela não empreendeu, ela não fez concurso público, eu não sei, sinceramente, o que ela quis dizer com isso, com as críticas que ela estava sofrendo, e ela falou que ela conquistou o posto que ela está. Sinceramente, eu não sei o que ela quis dizer com isso. Então a gente vê claramente que a maior parte da vida do atual presidente da República, ele está com 80 anos, né, aproximadamente 80 anos mesmo, a maior parte da vida dele, se você colocar no papel, ele foi rico. Ele não pode falar que ele é pobre. A vida dele, do senhor, do atual presidente da República, foi como rico. Vamos considerar que ele tenha sido pobre, gostar daquela cachaça barata, até os 25, 30 anos de idade. Depois ele não pode ser considerado como pobre. Nem no período da década de 80, nem no período dos anos 90. E aí eu nem vou dizer depois da presidente da República. Então ele sabe muito bem, né? Tanto que foi penhorado, foi bloqueado as contas dele na Lava Jato, aproximadamente 9, 10 milhões de reais. Que o advogado dele, o ministro Zanin, na época era advogado, fez o peticionamento para desbloqueio deste valor. Então uma pessoa pobre tem 9 milhões de reais, você tem 9 milhões de reais na sua conta? Essa é a situação. Então está muito claro para mim a desconexão da realidade, eu concordo com você, Holliday. São pessoas que vivem do luxo, como a gente já viu também, Che Guevara com Rolex, né, na convenção da ONU, da mesma forma Fidel Castro, ele usando Cartier, ele, o Lula, usando Cartier, e chapéu Panamá e ternos bem cortados com colarinho, gravatas de alto padrão. Você consegue ver pela vestimenta dele que ele, se bobear, ele é um dos presidentes que mais gastou com alfaiate, não estou brincando, justamente pelos cortes do terno que ele usa. Seria o mais elitista, no seu sentido de vestimenta, de todos os presidentes que nós tivemos até aqui, Roy. Pois é, o Wellington, a gente lá atrás propagou muito, ainda utilizam, né? Termos como esquerda caviar, acho que isso foi propagado mais pelo Rodrigo Constantino. Sim. Na época eu lembro também de uma página no Facebook do socialista de iPhone e tal. Mas tudo isso era para zoar aquele sujeito que nunca conheceu a pobreza e que vivia com o seu discurso social, não sei o quê, igualdade, luta de classes e tal. Aqui a gente tá falando de um cara que nasceu na pobreza, conheceu a pobreza, e na primeira oportunidade fez questão de esquecer e viver nos mais belos luxos possíveis, né? E a gente percebe isso também no discurso dele ao longo do tempo. Por exemplo, recentemente, reclamando que tem que levantar para pegar o café no Palácio da Alvorada, porque lá é muito grande, não sei o quê. É uma palhaçada, né?
Até aquele documentário de quando ele estava lá em 2002 reclamando da quentinha no avião. Não estava tão quentinha assim. Enfim. Pois é. Esse é o nosso presidente, né? Quando ele é pego em oculto, a gente vê a verdadeira face do Lula. As mulheres do grelo duro, quem não lembra do áudio das mulheres do grelo duro? É machista pra caramba. Né? Tem relatos de pessoas que viram ele ali em São Bernardo e falam que ele é racista. Então, são comentários de bastidor, aquelas coisas que não estão na luz, né? Pega os ministros dele. Quem é negão? É verdade. Quem é negão? Quando que o PT teve um presidente preto? Eu acho que enquanto o Lula estiver vivo, não vai ter. Porque há esses relatos, né? Então, é uma farsa o Lula. Ele é uma farsa, ele é um personagem. Né? Quando em oculto, quem não se recorda também de quando ele falou lá da cidade de Pelotas, exportadora de veados, né? Fazendo ali uma chacota homofóbica. Esse é o Lula de verdade. Quando os termos que você colocou, a esquerda caviar, a esquerda de boutique, né? Também tem um fundamento um pouco mais filosófico, que é o seguinte: o Karl Marx vendia o conceito de fetichismo da mercadoria. Né? E aí, essa discussão, o esquerdista pode ter iPhone, etc. Segundo o conceito de Karl Marx, o esquerdista tem iPhone porque ele está se rendendo ao fetichismo da mercadoria, que é um produto do capitalismo, para agregar um valor que ele não tem na sua essência. Não é um valor real, é um valor criado por desejo, por fetiche. Então tem até um fundamento filosófico aí que, evidentemente, 98% dos esquerdistas jamais vão alcançar, mas que a gente de direita estuda justamente para poder criticar. Então, por isso, o esquerdista não pode ter iPhone, e essa é a verdadeira face do Lula. Então, a gente não se pode deixar enganar, temos que lembrar sempre quem é esse presidente que ocupa de maneira ilegítima a presidência da República, e espero que isso acabe em outubro. É isso. Muito obrigado, Wellington.